Twitter can do so much more for education than a library can. Plus, libraries are just full of homeless people masturbating these days. The Shorty Award for Education goes to Pirula. Pirula! Pirula! Yeah, it looks like funny, even in Portuguese. Well, I'm really nervous. It's a small step for a man, but a really, really big step for a Brazilian biologist. And so, no, yeah. And so thank you for the Academy for choosing me. I really hope I deserve this, all right? And so for my Portuguese listen, olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e agora ganhando um Short Awards. Thank you very much. Falou! If Nick Cannon deserves it, you deserve it. Eu acabei ganhando, tá? Eu nem acreditava que eu ia ganhar, eu não imaginava que isso ia se tornar realidade. Óbvio que, do mesmo jeito que aconteceu ano passado com o Cauê, com o Rafinha, etc., eu tinha uma pista de que eu talvez fosse o ganhador, senão eu não teria gasto passagem, todas essas coisas assim que eu tive que ir lá pra Nova York. Sim, foi tudo do meu bolso, eles não pagaram nada, e o Cauê até depois brigou lá, porque ele falou que ganhou o Short Awards e no fim das contas não tinha ganhado e tal, não sei o que eu também não entendi essa confusão que eles fizeram. Também não é um primor de organização o Short Awards, mas eu gostei de ter ganho, gostei muito, pra mim foi bastante emocionante, eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida, e eu posso falar isso com convicção, nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Valeu a pena, fiz um inglês macarrônico lá, falei de qualquer jeito, já vieram me consertar falando que eu falei umas coisas erradas, mas na hora era o que tinha pra sair. Já me surpreendi de não ter tropeçado, caído no chão, tido um ataque cardíaco ou qualquer outra coisa lá na hora. Então, pra mim foi muito legal, eu gostei, quebrei o porquinho pra ir, mas enfim, se eu tivesse passando fome ou tendo necessidade, não teria como ter ido, então quer dizer que tá bom demais. É um prêmio que nos próximos anos eu não acredito que eu vá ganhar, porque aí a concorrência vai cada vez ficar maior. Foi a 6ª edição do Short Awards, pode ser que no futuro vire uma tremenda festa, uma coisa fantástica, tipo um Oscar mesmo, e que vire uma coisa inacreditável, e aí eu vou fazer parte de um grupo histórico, né, na questão da internet. Ou pode ser que daqui a 3, 4 edições essa premiação acabe, ou ninguém dê muita trela pra ela e ela acabe desaparecendo. Nesse caso aí, eu vou ser um dos poucos que já vou ter ganho esse prêmio e ele vai deixar de existir. Então esse prêmio, de qualquer forma, é uma excelente coisa aqui pra mim, na minha vida pessoal e para o andamento do meu canal daqui pra frente. Esse prêmio aqui é para todos vocês, é para todo mundo que já me ajudou nessa etapa aí. Eu não vou ficar agradecendo um por um. Bom, agradeço a todos que votaram em mim, né? Fui pros finalistas graças a quem votou em mim, ainda que depois a academia pudesse escolher qualquer um, independente da votação. Se eu cheguei a ser finalista é porque vocês votaram em mim, então eu agradeço muito a vocês, e agradeço a muita gente que ajudou meu canal a crescer e chegar até onde chegou, que eu já agradeci no meu vídeo dos 100 mil, tá? Então eu vou daqui deixar linkado o vídeo dos 100 mil inscritos, onde eu já agradeço todo mundo que merece ser agradecido. E bom, vamos tocar o barco, porque eu não vou fazer vídeo só pra falar de Short Awards não, tá? Eu vou fazer esse vídeo aqui pra uma causa que eu já estava ciente fazia um tempo, e que eu gostaria muito de expor aqui pra vocês, e caso tenha algum interesse de vocês se engajarem, eu vou deixar aqui embaixo todos os links necessários. O negócio é o seguinte: existe um projeto encabeçado pelo grupo Mantiqueira Viva, eu não sei agora se foi criado por eles, mas é encabeçado por eles, que prevê um corredor ecológico na Serra da Mantiqueira. Para isso eu preciso explicar primeiro para vocês o que é um corredor ecológico, e para explicar o que é um corredor ecológico eu preciso explicar para vocês como é que foi a ocupação humana na grande maioria dos lugares no decorrer dos últimos séculos. Bom, os seres humanos eles sempre preferem fazer seus assentamentos iniciais, salvo raríssimas exceções, em lugares próximos de uma fonte de água, a fonte de água para higiene, alimentação, né, para beber, e num lugar em que seja fácil de construir, onde o terreno seja razoavelmente plano, não muito irregular,
lugar, ainda que ele possa ocupar o altiplano, por exemplo, como acontece na Bolívia, e mais fácil de plantar também, né? Os lugares íngremes ou inclinados geralmente são os últimos que os seres humanos ocupam. Por isso, inclusive, que esses são os lugares onde se formaram as favelas, por exemplo, no Rio de Janeiro, tá? Porque aqueles lugares que as pessoas não queriam morar, então era pra lá que iam os pobres, as pessoas com menos poder aquisitivo ou os escravos alforriados. Em todos os lugares do planeta, isso pode ser pra Europa, pra América do Norte, África, Ásia. Em alguns lugares o ser humano descobriu como construir ou como plantar ou fazer pecuária nos lugares mais íngremes, como por exemplo na Itália, na Grécia, no Japão, na China, mesmo aqui, partes aqui no Brasil, até construir casas, né, em terrenos íngremes. Mas no geral, onde a gente tem hoje uma área preservada de ecossistemas, de biomas, de vegetação natural com a sua biodiversidade, são as áreas ou de altitude ou áreas que tiveram uma colonização muito tardia, depois que a consciência ecológica já havia surgido na nossa sociedade. Então a gente pode dar um exemplo aqui no Brasil. A Mata Atlântica, ela era a mata, como o próprio nome diz, que ocorria em toda a costa brasileira, que segue o contorno do continente, o contorno atlântico. E a Mata Atlântica, exatamente por isso, ela foi a mais impactada logo que chegaram os colonizadores europeus. Os indígenas, por não serem muito numerosos, mesmo assim em números absolutos, não geravam quase nenhum impacto na floresta. Então quando chegaram os europeus, começou a devastação. Primeiro derrubando para pegar o pau-brasil, depois fazendo grandes monoculturas para cana-de-açúcar, depois café, pecuária e principalmente a urbanização, né? A cidade de São Paulo, por exemplo, onde eu moro, aqui era floresta pura e hoje não é mais nada. Hoje é um mar de prédio, cheio de poluição, com uma ou outra ilha de floresta. Onde estão essas ilhas de florestas aqui na cidade de São Paulo? Exatamente onde o terreno é mais íngreme e mais difícil de construir. Então é a Serra da Cantareira, né? A Serra do Mar, ou seja, a conexão entre a cidade de São Paulo e do ABC aqui e a Baixada, toda essa área é ocupada por um terreno extremamente íngreme, muito difícil de construir e, portanto, é um terreno extremamente preservado. É um terreno em que você tem ainda a vegetação original, boa parte da fauna original, tá? Tirando a maioria do que foi caçado ou buscado pelo seu valor individual, né? Isso vale no mundo inteiro. Então, nos Estados Unidos também, nas Montanhas Rochosas é a região mais bem preservada. Na China, as regiões montanhosas também, da base do Tibete, são as mais bem preservadas. Na África também, na Europa também, né? Você tem lá os Cárpatos, os Pirineus, os Alpes, todas são regiões mais preservadas de vegetação e de fauna. E você tem também as áreas, né, aqui no Brasil, onde a colonização demorou mais para chegar. A bacia amazônica, ela demorou para ser colonizada pelo europeu. O impacto que os indígenas geravam, novamente, era irrisório. Por isso que ela ainda está preservada. Por isso que você ainda tem essa área lá. Porque apesar de ser uma planície, ser uma região que poderia ser muito boa para ocupação humana facilitada, ela é uma área que demorou muito para ter interesse em ser ocupada, para ter gente para ocupar. E a mesma coisa vale para as regiões polares, por exemplo. Então a taiga siberiana ainda está muito bem preservada, as florestas do norte do Canadá estão muito bem preservadas, porque ninguém quer morar naquele frio horroroso, tá? Meia dúzia de gato pingado que mora lá não é suficiente para impactar o ambiente. Mas enfim, essa ocupação humana que foi sendo feita aqui no Brasil, vou continuar dando o exemplo do Brasil, que ela nunca foi ocupada de maneira regular. Então o sujeito faz um lote quadradinho aqui, o outro faz um lote quadradinho ali, o outro ali, e não necessariamente esses lotes coincidam. Ali no meio, às vezes, pode ter uma área que tem um vale, que é um pouco mais profundo, ou que tem uma montanha que é um pouco mais complicada de plantar, e ele deixou ali, tá, uma região que tenha nascente de rio, essas coisas assim que acabaram sendo preservadas. Essas áreas, hoje, formam manchas de vegetação natural. Essas manchas de vegetação natural, elas não são só o lugar onde as árvores não foram cortadas. Elas são verdadeiros refúgios para a fauna, que também precisa desse ambiente para se sustentar, onde encontrar comida e onde encontrar abrigo contra predadores. Essas ilhas, do ponto de vista de manutenção de populações, elas são muito problemáticas. Porque uma espécie, por exemplo, sei lá, um mico, que está acostumado a viver numa área de sei lá quantos milhares de hectares, ela de repente fica restrita numa área de algumas poucas centenas ou dezenas de hectares. Isso acaba restringindo o tamanho viável da população. Então, se antes você tinha, não sei, 1 milhão de micos, agora naquela região ali você só consegue manter, sei lá, 200 micos. E esses 200 micos, eles vão ter uma grande escolha de indivíduos para poder procriar. Então a população, ela acaba sendo geneticamente muito pouco variável. Ela começa a ficar meio uniforme geneticamente. Isto é nocivo para qualquer população, para sua preservação a longo prazo. Por isso, inclusive, que espécies que existem em ilhas, né, ilhas, eu tô falando agora ilhas oceânicas mesmo, são mais vulneráveis à extinção, porque elas têm já naturalmente uma limitação de espaço, graças a isso uma limitação do número de indivíduos, e essa limitação do número de indivíduos faz com que ocorra muito endocruzamento, uma baixa variabilidade e uma facilidade de extinção, porque qualquer doencinha, qualquer coisinha mata
população inteira. Existe um tamanho mínimo para que algumas populações de alguns animais sobrevivam. Então, por exemplo, um animal de grande porte como uma anta, ela não sobrevive numa área de mancha muito pequena. O que vai acontecer? Ela vai acabar procurando comida fora daquela área e vai acabar sendo caçada. Imagina então um grande predador como uma onça. Está estimado hoje que a quantidade de onças na Mata Atlântica hoje, isso do sul do Brasil até o norte, está restrita a algumas centenas de indivíduos, não mais do que isso. Por quê? Porque é um animal muito grande, é um animal que precisa de uma área grande para caçar, não tem mais caça, porque, como eu falei, você precisa de uma mancha grande, inclusive, para manter a caça desses bichos, né, a comida deles, e ele acaba se aventurando fora daquela ilha de vegetação. Porque ele se aventura fora, ele vai comer uma ovelha, comer um porquinho, sei lá, atacar talvez a família de algum produtor rural, invadir o quintal de alguém e vai tomar bala. Então, ou capturado, levado para zoológico, etc. Enfim, a população daquela região de onça pintada vai desaparecer. Então, essas ilhas de preservação, elas são boas, porque pelo menos tem uma ilha de preservação, né? Podia não ter nenhuma, mas elas ainda assim são insuficientes para manter uma população viável de animais um pouquinho maiores do que os insetos, por exemplo. Então, elas não são suficientes para manter a biodiversidade da nossa floresta, pelo menos daquilo que resta. O problema é que você não pode reflorestar tudo que foi destruído pelo ser humano na sua ocupação nesses últimos séculos. Você não pode, não dá para você expulsar todos os habitantes da cidade de São Paulo e deixar o mato tomar conta de volta da cidade. Tá? Isso daí não tem como fazer. Assim como também não tem como você eliminar toda a produção agrícola e pecuária do interior e voltar para a floresta. Isso é uma utopia que não tem como ser realizada. E o que acontece? Existem alguns planos para tentar manter a biodiversidade, principalmente para tentar dar uma mantida na variabilidade genética das populações da fauna e flora que a gente tem aqui. E esses planos, alguns são mais fáceis de implementar, outros são mais difíceis. E o plano mais comum é o corredor ecológico. Corredor ecológico não é o corredor bonitinho, verdinho, dos ambientalistas, etc e tal. Ecologia é uma palavra que foi muito subvertida, mas a ecologia é uma ciência bastante complexa que envolve os relacionamentos entre espécies dentro de um ambiente. Essas relações, são as relações ecológicas, elas vão muito além do que as pessoas falam que é preservar o meio ambiente. Na verdade, quando eu mato um pernilongo que está me picando, isso é uma relação ecológica. Quando eu mato uma barata que está subindo na minha comida, isso é uma relação ecológica. Quando os urubus comem os detritos que a gente deixou no lixão, isso é uma relação ecológica. O que os ambientalistas procuram é o equilíbrio ecológico, ou seja, o equilíbrio dessas relações ecológicas entre as espécies e o meio abiótico, né? Ou seja, o meio que a cerca, onde tem água, onde tem rochas, enfim, a qualidade do solo, essas coisas. Então, essas relações ecológicas precisam ser mantidas, e é por isso que o pessoal acabou condicionando a chamar o movimento ambientalista de movimento ecológico, que é a manutenção das relações ecológicas e da biodiversidade, que isso faz parte da ecologia. Um corredor ecológico é simplesmente uma ligação entre manchas de vegetação que foram isoladas por esses processos históricos ou de ocupação humana. Essa união de duas manchas de vegetação, por exemplo, duas manchas de floresta ou duas manchas de bioma, não precisa necessariamente ser floresta, pode ser cerrado, semiárido, pode até ser uma savana. Isso requer, obviamente, uma certa boa vontade das autoridades competentes e principalmente dos proprietários, né, de regiões que podem ser alvo dessa medida. Tá? Então o que acontece? Quando você liga uma mancha de vegetação com outra, você permite fluxo de informação entre essas ilhas. Então, os organismos podem circular, as sementes, os grãos de pólen, tudo isso pode passar de uma ilha para outra. E, obviamente, você pode até restaurar populações que estavam extintas em determinados lugares. Então, por exemplo, você tem uma ilha de vegetação grande em que ainda existiam antas. Você liga ela através de um corredor com uma outra ilha de vegetação em que as antas já tinham sido todas mortas, você pode repovoar essa área com outras antas, né, vindas dessa primeira mancha. Graças ao aumento da população já vai ter uma maior variabilidade genética. Você pode também reintroduzir algumas antas de zoológico ou criadas em cativeiro ou em centros de reabilitação, e aí você restaura a população daqueles animais que estavam ali e que não existia mais naquela mancha, na segunda mancha, no caso do exemplo que eu dei. Você também tem que levar em conta a mobilidade de cada um das espécies. Então, por exemplo, uma onça, ela vive numa região que precisa ter tantos hectares, mas não adianta ser o hectare ser em forma de lápis, sabe? Tem que ser uma mancha redonda, porque senão, se for muito fininho e comprido, ela não vai conseguir andar só por aquela mancha, enfim. Um exemplo de corredor ecológico, acredito que não tenha sido implementado, era uma iniciativa que criaria corredores ecológicos na região serrana fluminense, tá? Lá do estado do Rio de Janeiro. Vou colocar aqui um mapa mostrando que toda a região do estado do Rio de Janeiro tem áreas muito bem preservadas, principalmente, óbvio, na região de maior altitude. Alguns fragmentos são muito grandes, outros são pequenos demais. A sugestão era criar um corredor ecológico
ecológico que ligasse dois parques estaduais, o Parque Estadual do Desengano e o Parque Estadual dos Três Picos. A área fragmentada ela é extensa, ela tem mais de 70 quilômetros e as florestas estão praticamente restritas aos topos de morro. E esse corredor ele era muito bom porque ele não necessitava que grandes áreas fossem reflorestadas, tal, não sei o quê. Só que ligassem aquelas pequenas áreazinhas de manchas de floresta que ainda existiam para poder gerar uma conexão entre esses dois parques, já que a maioria dos fragmentos estava separada por menos de 1 quilômetro até. Porém, a construção, a elaboração desse corredor implicaria na negociação com os produtores rurais, e isso nem sempre é simples, porque às vezes o cara teve um bom motivo para ter desmatado aquele pedaço onde ele planta ou onde ele cria o gado, porque aquele pedaço é mais propício, o solo está melhor, sei lá, a inclinação do terreno facilita, tem menos erosão, etc. Então tudo isso passa por um processo de educação ambiental, em que você tem que explicar para os proprietários, para as comunidades e cooperativas rurais o que está acontecendo, por que você precisa trocar a sua propriedade daqui para lá, 1 hectare para lá, 1 hectare para cá, por que você precisa fazer esse remanejo para juntar todas as áreas de preservação de todas as propriedades num lado só e fazer como se fosse um corredor único. Isso é uma coisa muito complicada, demora anos e é difícil de fazer. E eu vi aqui uma reportagem do G1 dizendo que no começo do ano as cidades de Natividade e Porciúncula, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, fizeram um corredor ecológico, juntaram as suas áreas de proteção ambiental, que foi todo um trabalho de organização comunitária e sensibilização da população rural e dos produtores rurais para conseguir fazer esse remanejo, especialmente porque nessa região predomina a produção rural familiar, né? São propriedades pequenas, não são grandes latifundiários, não são grandes áreas de extensão agrícola ou pecuária. Então esse foi um exemplo que deu certo, pelo menos nessas duas cidades que eu acabei de mostrar aí, vou deixar aqui embaixo a reportagem que eu vi no G1. O que eu vim falar aqui, então, é do movimento Mantiqueira Viva, que foi o que eu falei, da Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira, ela tem alguns parques já implementados, né, de preservação, e dois dos mais importantes são o Parque Estadual de Campos do Jordão, que fica quase inteiramente no estado de São Paulo, tem um pedacinho que vai para Minas Gerais, e o Parque Nacional do Itatiaia, ou seja, um é estadual e o outro é nacional, é federal, tá? Que fica já no Rio de Janeiro e um pedacinho em Minas Gerais. Esses dois parques, eles estão separados por uma área de mais ou menos 100 quilômetros um do outro. Então foi tentado a ideia de criar um parque, né, uma área de proteção ambiental, de preservação ambiental, que ligasse esses dois parques. Pelo que eu entendi do que eu li, isso acabou gerando toda uma bagunça burocrática e por N motivos esse projeto acabou sendo arquivado ou engavetado ou empacou em algum ponto que não vai sair. Então, esse movimento Mantiqueira Viva, ele propôs o tombamento da região. O tombamento é uma outra maneira que você tem de preservar aquela área, né, de uma maneira que ninguém mexa. Assim como quando você cria uma área de preservação, quando você tomba uma área, não quer dizer que você precise desapropriar aquela área, não. Quem vive lá vai continuar vivendo lá, pode continuar lá, mas você cria uma dificuldade, pelo menos legal, pelo menos legislativa, para que aquela região seja destruída ou descaracterizada. Esta área, né, vocês podem ver aí pelo desenho que eu vou deixar aí, você não precisa mexer em quase nada, porque essa área ela já está preservada. Esse corredor ecológico ele já existe, ele já conecta esses dois parques, que é exatamente o topo da Serra da Mantiqueira. Só que essa área ela não está protegida legalmente e graças a isso ela está sendo ameaçada em boa parte por especulação imobiliária, ou seja, tem alguns condomínios que estão querendo construir nessa região e você tem a mineração que também está crescendo nessa área. Então eles estão querendo transformar toda essa área desse corredor que já existe em uma área tombada pelo patrimônio histórico, então não poderia mais ser mexida ou pelo menos teria que ser preservado ao máximo. Essa ideia me parece excelente, ela me parece muito boa, tá? Ela não é a solução de todos os problemas, porque não basta você ter um parque ou uma área de proteção, você precisa ter fiscalização, isso precisa ser mantido, né? Você tem essa coisa, mas pelo menos você limita grandes destruições, como por exemplo a ação de uma mineradora, ou por exemplo, sei lá, a compra de não sei quantos mil hectares para fazer um condomínio. Não é uma tarefa fácil levar a cabo esse tipo de iniciativa, especialmente porque você tem as pessoas que moram nas bordas dessa região e inclusive dentro da onde seria a área tombada. Essas pessoas seriam diretamente afetadas. São 6 municípios, eu vou até colocar aqui a matéria do Estadão, aquele estado aqui embaixo que fala sobre esse caso. Esses 6 municípios são Pindamonhangaba, que é bem conhecido, que é grande, Guaratinguetá, que também é grande, e 4 municípios muito pequenos em área, que é Piquete, Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz. Queluz já na divisa
divisa com o Rio de Janeiro. Todos esses municípios são paulistas, mas fazem divisa com Minas Gerais. Esses municípios que são menores, a área de proteção, né, a área tombada, ia ser muito grande, né? Ela ocupa uma parte muito grande desses municípios. Só que essa área já ocupa, porque já é uma área florestada. Isso daí seria só para que ela se mantivesse florestada. Mas já tiveram reclamações. Tem aqui também uma outra reportagem do Estadão falando de que a prefeita de Piquete preferia a ideia do parque, porque a ideia do parque era mais fácil de manejar. Você tem toda uma questão burocrática na diferença entre ser uma área tombada e uma área de parque, que eu não vou saber especificar aqui, e que os moradores da região, ou mesmo os governantes da região, não foram ouvidos sobre esse projeto de tombamento. Ele está tramitando agora, no mês de abril, lá pelos órgãos competentes, e vai entrar agora, acho que na próxima reunião do Condefat, que é quem resolve a questão dos tombamentos dos prédios e das áreas históricas aqui do Brasil. Portanto, isso aí tem que ser uma coisa que tem que ser realizada com muita delicadeza, tá? Porque você também não pode prejudicar totalmente as pessoas que moram naquela região. Você tem sim que fazer esse tombamento, eu acredito que ele seja importante, se não um tombamento, um parque, mas alguma coisa tem que ser feita para manter essa área intacta. O último relatório da União Internacional para a Preservação da Biodiversidade incluiu a região da Serra da Mantiqueira como um dos maiores hotspots, né? Ou seja, maiores concentrações de altíssima biodiversidade do mundo, com prioridade de ser preservado, porque é uma biodiversidade muito endêmica, ou seja, só ocorre ali, e todos os outros lugares já foram destruídos, já foram devastados ao redor. Então é importante que essa área se mantenha preservada da maneira como está. E no último levantamento do Biota-FAPESP, que é o programa que trabalha com a biodiversidade brasileira, essa área da Serra da Mantiqueira foi considerada uma das mais relevantes para a biodiversidade da Mata Atlântica. Estou informando vocês, o máximo que eu posso fazer agora é divulgar uma petição no Havas, que eu não sei até que ponto elas são efetivas, mas elas são alguma coisa, elas demonstram que a população tem interesse em que aquilo se realize, em que aquilo aconteça, e que sirva para coibir os grandes destruidores dessas áreas, que seria a mineração ou a especulação imobiliária. A minha ideia original era ir até o Parque da Mantiqueira lá, gravar lá, mostrar algumas partes preservadas, pelo menos dar um layout da paisagem. Infelizmente não tive tempo de fazer, não dá para fazer tudo que eu quero também. Então, eu deixo aqui embaixo o site da associação Mantiqueira Viva, que está querendo promover esse tombamento. O link do Havas aqui embaixo, para quem quiser assinar a petição para pressionar os governantes, no caso agora é o Alckmin, né, que é o governante interessado nesse tombamento, até o final do mês. E deixo aqui embaixo também as reportagens que foram realizadas, que eu achei aqui do Estadão. E se algum de vocês mora na região ou quiser se manifestar aqui embaixo, tal, não sei o que, eu deixo o link aqui embaixo depois, ou talvez até grave um outro vídeo, enfim. Achei que era uma questão importante para ser citada e achei que valia a pena para vocês ficarem sabendo. Beleza? Então, ó, um abraço para vocês, valeu e... Thank you very much. Falou!